dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2025, é quarta e todas as quartas são regidas por Mercúrio, que é Hermes na mitologia, que é o nosso deus mensageiro. Então vai falar sobre a forma como a gente se comunica, os nossos interesses de estudo. No céu de agora o Mercúrio está em peixes, então essa comunicação muito que vem através das águas, dos simbolismos, do inconsciente, dos sonhos, da fantasia. Então favorece muito esse contato com as artes, com a espiritualidade, com tudo que é impalpável, invisível. Então é um momento de bastante criatividade. Então pode ser um bom momento para anotar os seus sonhos, anotar essas ideias criativas, ter práticas artísticas, espirituais e também terapêuticas, sabe? Então aqui lá desenhar uma mandala, desenhar algumas coisas assim que trazem essa conexão espiritual, mas também terapêutico. Eu acho que é um momento bem legal para isso. Para poesia também, para estudar mitologias diferentes, estudar deusas, também pode ser bem interessante. Então eu gosto bastante daquele oráculo das deusas. Então às vezes cada dia você estudar uma deusa para se conectar com essa energia, com esse arquétipo, pode ser bem interessante. Tem também o livro Renascimento da Deusa, que fala muito sobre esse aprofundamento da deusa como uma religião, então também é bem legal. Deixa eu ver o que mais eu anotei pra gente falar sobre o céu de hoje. Então hoje a lua ela segue no signo de Escorpião, o signo das águas, fixas, profundas. Eu até coloquei no horóscopo envolvida nos seus próprios mistérios emocionais, conectada com essa energia de autoproteção, de autodefesa. Então, Escorpião ele tem essa regência de Marte, então ele tem essa ação muitas vezes bélica. Então, o quanto é importante a gente se apropriar também dessa energia de autodefesa. Então, muitas vezes a gente, eu estava até falando agora no grupo de meditação, como muitas vezes a gente é ensinada a se silenciar, a ficar quieta, a não se defender. Então, muitas vezes a gente é elogiada pelo nosso silêncio, por ser boazinha. E Escorpião, ele lembra dessa nossa capacidade assim, de reação, de reatividade, né? Os signos regidos por Marte, Áries também, que a gente tem essa energia instintiva em nós, até para autoproteção. Então, enquanto muitas vezes a gente reprime a nossa raiva, o nosso ódio, muitas vezes quando acontece algo, nosso corpo não consegue reagir de tanta repressão. Então, e às vezes isso vai criando alguns pontos de bloqueio no corpo. Então, às vezes é nos ombros, até no rosto aqui. Eu já tive algumas práticas que eu fiz de meditação que eu sentia como essa parte aqui ficava paralisada de raiva, porque era raiva paralisada. Às vezes era uma vontade de rosnar, de falar, de gritar, e eu reprimia, então eu sentia que essa parte aqui ficava muito paralisada. Então podem ter partes, eu acho que até uma reflexão legal para hoje que a Lua tem Escorpião, perceber que partes do seu corpo elas podem estar paralisadas e qual que pode ser o simbolismo disso, até pensando que Mercúrio está em peixes pra gente entender mais, né, perceber essas correspondências, eu acho que pode ser muito interessante, tá? Eu tava até lendo um livro agora, tava ouvindo um livro agora de manhã, deixa eu achar o nome dele aqui, O Corpo Guarda as Marcas, que também fala sobre trauma e é muito interessante a gente perceber, a gente entender como que o nosso corpo reage, como o trauma ele modifica o nosso cérebro, pra gente entendendo essas paralisações e como também a gente pode criar, tem cura, sabe? Eu até, esses dias, acho que ontem eu indiquei pra vocês o livro do Peter Levine, O Despertar do Tigre, mas esse livro também eu comecei a ouvir, é muito legal. Então, até uma parte que eu tava ouvindo, ele fala do quanto é importante a gente, então, criar memórias, por exemplo, né, traumas de violência, a gente criar memórias no nosso corpo, da gente se defendendo, da gente sentindo essa segurança no nosso corpo, essa autonomia, porque muitas vezes a gente tem essa dissociação, eu quero me afastar do corpo, eu quero me distanciar da matéria, né? Então às vezes esses traumas eles acabam causando isso, e práticas como meditação, yoga, né, terapia corporal, ajuda muito essa reconexão, a gente se conectar com essa capacidade que a gente tem de regulação emocional, de criar novas memórias e trazer essa confiança de novo para o nosso corpo. Porque eu acho que a Lua em Escorpião, os traumas, né?
eles trazem muito essa sensação de que a gente não pode confiar no nosso corpo, porque a gente paralisa, porque a gente não reage. Então eu achei esse livro muito legal, eu comecei a ouvir, ele tem no YouTube, eu acho que tem no Spotify também, o audiolivro. Então traz muitas essas conexões e é muito interessante pra gente se entender mais, se aprofundar nessas questões emocionais que podem vir à tona, sabe? Bom, então a Lua, quando ela está atravessando o signo de Escorpião, a gente pode então refletir sobre esses temas das nossas emoções, pensando que é um signo regido por Marte, é a gente perceber aonde a gente precisa de uma estratégia emocional. Eu tenho essa dor, eu tenho essa vulnerabilidade, eu tenho essa ferida. Quais são as minhas armas, quais são as minhas ferramentas, as minhas forças, os meus venenos, sabe? Então trazer isso para a percepção. A Lua também vai falar sobre a nossa alimentação, a nossa nutrição, então às vezes perceber se, tanto no campo simbólico quanto real mesmo, se às vezes você não está se envenenando através da alimentação. Então, isso eu estava até falando com a minha psicóloga ontem, de quanto muitas vezes a alimentação é uma grande sombra para nós. Porque muitas vezes é um lugar de recompensa, é um lugar de acolhimento, é um lugar de anestesiamento também, que a gente se permite. E, enfim, e às vezes isso pode estar roubando muito da nossa energia. Então, às vezes, trazer essa atenção, essa percepção. Como que eu como? Qual que é as minhas emoções quando eu tô comendo? Vem culpa depois, vem arrependimento. Então, eu acho que, às vezes, a alimentação, ela pode trazer o corpo, né, em geral, as sensações físicas. A gente pode trazer muito conhecimento sobre nós mesmas e é onde a gente está desperdiçando, perdendo a nossa energia, se envenenando, sabe? Se intoxicando. Então, pode ser um bom momento de você perceber, tanto, como eu falei, tanto no campo simbólico quanto real mesmo. Eu tô fazendo algo pro meu corpo que tá me intoxicando? Eu tô me alimentando de uma forma que eu sei que me faz mal? Então, trazer questões assim. E lembrando que Marte, ele também vai trazer essa coragem, essa força de lutar. Então, muitas vezes, a gente olhando para esses aspectos mais sombrios, a gente consegue enfrentar, a gente consegue se fortalecer, a gente consegue encontrar uma saída, a gente consegue encontrar um remédio. Igual eu tava falando ontem, se a gente não olha a doença, não tem como a gente encontrar uma medicina, encontrar uma cura. Então, quanto é importante a gente olhar para isso, encarar, não, eu tenho uma questão aqui com o meu corpo, eu tenho uma questão com a minha alimentação, né? Essas questões. Que mais que eu escrevi aqui? Acho que é isso sobre esse aspecto. Então, 8 e 7, daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, a Lua ela vai encontrar Marte por um trígono, que é um aspecto harmônico que flui. Então, a Lua ela tem essa qualidade muito receptiva. Ela é esse corpo que absorve as características dos planetas, ela reflete, ela faz esse filtro para os outros planetas, ela carrega essa luz dos outros planetas para a gente. Então, ela recebe essa energia marciana, de luta, de guerra, e Marte está em Câncer, retrógrado. Então, ontem eu já trouxe bastante isso também, que é olhar para essas nossas lutas do passado, para esses conflitos interiores, emocionais, para essas cicatrizes que podem ter ficado. Então, muitas vezes a gente não está conseguindo agir porque, por essa retrogradação, a gente está muito nesse período de revisão, olhando para o que já foi, revisando as nossas táticas de defesa emocional. Marte está em Câncer, que é o signo do caranguejo, e eu sempre penso nessa associação com a carapaça do caranguejo, que de tempos em tempos troca. Então, o quanto é importante de tempos em tempos a gente também trocar a nossa forma como a gente se protege do outro, se defende do outro. Às vezes a gente está muito protetiva, ou às vezes a gente está muito vulnerável, sabe? Então a gente precisa também olhar isso. Então acho que esse Marte retrógrado em Câncer, ele pede muito essa reflexão, tá? E também essa percepção, se ainda tem coisas do passado, feridas que ainda precisam ser olhadas, questões ali que ainda precisam ser vistas. E pensando que Marte, ele vai falar sobre guerra, muitas vezes uma forma da gente liberar essas emoções é através de artes marciais, é através de exercícios físicos. Como o Marte está em Câncer, essas terapias corporais também podem ajudar, tudo que envolve o corpo, tudo que você sente. Às vezes é uma dança que você consegue fazer essa liberação. Então, acho que práticas, porque isso é uma coisa também de traumas corporais, que muitas vezes a gente lida com eles mentalmente, só que o nosso corpo, ele precisa sentir diferente. Ele precisa ter outras experiências.
Então, muitas vezes não adianta a gente lidar com questões só no mental. A gente precisa desse esforço de se colocar em situações diferentes para ter essas outras percepções, para ter essas outras sensações, para criar novas memórias. Então, pode ser um momento também de se conectar com alguma prática nesse sentido. E outra coisa que eu também trouxe ontem é que Marte representa cortes, então agora também pode ser bom período assim para esse até 8 e 7, mas enfim, nessa manhã, às vezes você escrever uma carta sobre o que você quer cortar, sobre o que você quer encerrar, nessa intenção de liberar alguma raiva, liberar um ressentimento, alguma dor, pra gente sair desse modo de proteção, que eu acho que o trauma, e muitas vezes, pra mim, a Lua Escorpião traz muito essa sensação de vigília, sabe? Meio um filme de suspense, como se algo fosse acontecer e você tivesse que estar sempre nesse sentido alerta, protetivo. Então, por conta do passado, por conta de medos, de traumas, de questões que aconteceram no passado. Então, quanto é importante esse encerramento pra gente sair desse modo de sobrevivente, sabe? E começar realmente a viver. Então, às vezes, fazer um corte com esse passado e começar a olhar pra frente. Começar, tipo, tá, tudo isso, aceitar o passado. E agora, o que eu posso fazer com isso? Quais são as possibilidades? Pra gente não ficar em guerra com nós mesmos eternamente. Porque eu vejo que muitas vezes esse estado de guerra, estado de vigília, ele vai gerando um estresse, a gente vai entrando em parafuso, sabe? Então, práticas assim eu vejo que podem ajudar muito. Acho que todo tipo. O que você sente que te ajuda, que alivia, te acalma. Como eu falei, desde práticas de meditação, dança, exercício físico, tudo isso favorece. Meio-dia e 59, a Lua ela vai fazer um trígono com Saturno. Então a Lua, nosso corpo, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Saturno é aquele deus do tempo que pode representar as pessoas mais velhas da nossa família. Então muitas vezes o quanto a gente precisa escutar um pouco as pessoas que já viveram essa experiência do tempo. Saber que tem coisas que também têm o seu próprio processo. Saturno, ele rege os ossos, e eu sempre associo essa questão de como tem coisas que às vezes demoram para se desenvolver na nossa vida e realmente nos sustentar. Então a gente também tem que ter essa paciência, porque tem seguranças na nossa vida que a gente só experiencia realmente vivendo, realmente com a idade, com o tempo passando. Então eu vejo muito assim nos atendimentos, nas leituras astrológicas que eu faço, que às vezes a pessoa ainda não passou por um retorno de Saturno e tem muita essa angústia, assim, de sentir essa maturidade, de sentir essa segurança, mas são coisas que se constroem com o tempo. Eu vejo que esses aspectos com Saturno, a gente pode trazer esse olhar sobre o que precisa disciplinar, essas reflexões sobre como a gente tem gerado o nosso tempo, mas também ter essa compaixão com esses processos, principalmente esses processos emocionais, que não é de um dia pra noite que a gente cura. Então, também ter essa autocompaixão, tá? Que às vezes essas angústias podem vir nesse momento que a Lua... Deixa eu até ver aqui que horas que ela vai fazer. É 8 e 7 que ela vai fazer esse trígono com Marte. E daí, quase 1 hora, ela vai fazer esse trígono com Saturno. Então, quando ela fica entre esses dois planetas, que na astrologia tradicional são ditos como maléficos, a gente pode falar que ela está sitiada. Então, traz uma angústia, porque fica entre essas duas questões ali de luta, de lidar com o tempo, então pode trazer bastante angústia. Então, por isso que eu falo pra vocês que é importante a gente honrar sim o tempo, ter essa autorresponsabilidade, mas também saber respeitar esses processos da vida, essas experiências que vêm com o tempo. Então pode ser interessante você se conectar com a sua ancestralidade, com pessoas mais velhas da sua família, receber uns conselhos, ou às vezes conversar mesmo com o tempo, pensar como você quer estar daqui 30 anos, enfim, refletir sobre essas questões, sabe? Eu acho que são boas coisas para fazer quando tem esses aspectos com Saturno, que às vezes a gente se cobra demais no agora. Então ter esse olhar a longo prazo também, tá? Lembrando que Saturno está em peixes, então pede muito essa estruturação das nossas águas, das nossas emoções, do nosso inconsciente. O Sol está em peixes também, então cada vez se aproxima mais de Saturno. Então até coloquei hoje também bastante reflexões sobre essa conjunção, Sol em peixes, Saturno em peixes, que é a gente dar um limite para essas águas.
no sentido das vezes a gente não ficar mergulhando nesse sofrimento, sendo que não ajuda nem a gente nem as outras pessoas, a gente ficar nesse sofrimento por conta dos outros, tá? Às vezes ajuda muito mais a gente fazer alguma coisa a nível prático do que ficar sofrendo junto. Então também restringir um pouco essa empatia destrutiva, sabe? Então, deixa eu ver aqui mais. E eu acho que uma prática muito interessante também quando tem aspectos, até com Marte em Câncer, com Saturno, é fazer uma visualização dos seus ancestrais, sabe? Visualizar 10 gerações e eles te abençoando, trazer essa conexão, acho que pode ser bem interessante também, fazer alguma prática meditativa nesse sentido, né? E 2047, a Lua ela vai fazer uma oposição com Urano em Touro. Então, Urano ele traz muito essa quebra de padrão, essa busca ali pela mudança, pela liberdade, essas revoluções. E tanto a Lua em Escorpião quanto Urano em Touro, eles estão em signos fixos. Então, pode ser difícil a gente conseguir sair dessa estagnação, muitas vezes, mas o Urano às vezes traz essas situações muito inesperadas, que daí a gente não tem outra escolha que realmente não seja olhar sobre uma outra perspectiva. Então, se próximo desse horário ali, 8h47, 20h47 da noite, aparecer algum caos, uma situação ali que realmente não tinha como você controlar, tenta exercitar isso, sabe? Essa abertura assim para o inesperado, para o mistério, para o desconhecido, trazer um pouco desse descontrole para a vida, porque muitas vezes o Urano ele também traz muitos insights, traz muita criatividade, então pode ser um período que acontece algo e você consegue ter outra visão, você consegue ter outras perspectivas, tá? Umas coisas que eu anotei aqui que eu tava pensando também sobre essa Lua em Escorpião, além eu citei do Mercúrio em Peixes, ler sobre deusas, tem um livro, As Faces Escuras da Grande Mãe, que tem vários mitos dessas deusas que são consideradas negras, então abraça muito esse lado sombra, então é muito legal pra gente estudar, por exemplo, Baba Yaga, Kali, essas outras versões assim da deusa, pra gente abraçar esse nosso lado mais sombrio. E sombrio no sentido de muitas vezes ser rejeitado pela sociedade, não quer dizer que é ruim, quer dizer que não foi acolhido em nós mesmas, então é bem legal. E outra coisa que eu tava vendo, agora eu não sei como eu cheguei nesse raciocínio, mas eu tava pesquisando e eu achei que esse produtor aqui de várias séries que tem na Netflix, o Mike Flanagan, não sei se é assim que fala, ele tem a Lua em Escorpião e tem várias séries que eu acho que tem muito esse clima da Lua em Escorpião. E aí eu ia indicar pra vocês, eu procurei o mapa dele e eu vi que ele tem a Lua em Escorpião mesmo, que é A Queda da Casa Usher, tem também A Maldição da Residência Hill e A Missa da Meia-Noite, eu acho que é esse. Mas acho que tem mais outro lá também. Mas trazem muito essa questão escorpiana da gente lidar com os medos, com os venenos, com as inseguranças, como cada um também lida com os traumas. Até pensando também nessa questão pisciana, de como cada um lida com os fantasmas. Então, em uma das séries também traz muito isso, como que lida com essas questões. Então, até por ele ter uma Lua em Escorpião, acho que ele tem muito esse olhar para essas questões. Então, acho que pode ser bem legal. Às vezes vocês estão buscando alguma coisa, alguma série para ver. E pensando nessas questões ancestrais, eu acho que This Is Us, Marte em Câncer, para lidar com essas questões de família também, é muito legal pra gente refletir sobre e chorar também, porque se você não chora em todos os episódios, tem alguma coisa errada com você. Brincadeira, mas é uma série bem legal também, eu acho que é da Prime. Então, algumas ideias assim pra gente se conectar com esses posicionamentos astrológicos. E é isso, gente, eu acho. Deixa eu ver se eu escrevi algo mais. E como a Lua tá em Escorpião, e eu mencionei pra vocês que às vezes pode trazer muito essa reflexão sobre nutrição, às vezes é pensar sobre a sua alimentação. Às vezes eu acho que pode ser legal estudar a história da alimentação, como outras culturas se alimentam. Porque é isso, quando a gente estuda outras culturas, a gente consegue expandir a nossa visão, expandir os nossos conhecimentos. Então acho que pode ser legal também, né? Através das artes também. Então todas essas séries, esses livros que eu trouxe de indicação para vocês, traz uma outra perspectiva, abre a nossa visão, expande a nossa consciência, né?
Então, é isso. Hoje eu dei várias indicações pra vocês. Depois me contem se vocês conhecem alguma, se vocês já leram, já viram. E é isso por hoje. Bom dia pra vocês.